Irmãos, o certo, meus irmãos, é que da forma como Deus tem nos abençoado, a igreja está trabalhando realmente e verdadeiramente por fé, irmãos. Fé, nós decidimos dar esse passo de fé e graças a Deus, Deus tem suprido as necessidades, tem abençoado. Queridos, porque não deu tempo de colocar, mas eles já colocaram até as vigas, o ferro para fazer o vigamento, irmãos. Tá bom? Já colocaram os ferros para fazer o vigamento. E aí nós vamos estar marcando essa semana com os irmãos para aparecerem lá no terreno, para que nós possamos cavar e tirar o barro para nós podermos nivelar. Nós vamos estar acertando com os pastores de outras congregações que se ofereceram para nós nivelarmos aquele terreno, meus irmãos, para que possa a gente ter uma ideia melhor. O pedreiro lá disse: pastor, isso vai ficar muito grande. A gente está olhando aqui, a gente pensa que não vai ser pequeno, mas vai ser uma área muito grande. Ele até queria dividir o terreno para diminuir um pouco, ele achou que ia ficar grande demais. Eu disse: mas essa é a nossa visão, esse é o nosso sonho. Nós queremos realmente um templo maior, um templo grande para nós nos reunirmos, fazermos grandes eventos, e vai ser uma bênção de Deus. Nós pedimos encarecidamente aos irmãos que apareçam lá, irmão. Não tenham medo não, a macumbeira não vai fazer mal nenhum para vocês não, tá bom? Tá? Fiquem cientes de que vocês são lavados pelo sangue de Jesus, tá bom, irmãos? Hoje nós estávamos lá e o vizinho estava fazendo umas orações contrárias lá. O pedreiro, irmãos, nem crente em Jesus gritou: o sangue de Jesus tem poder. 4 vezes eles tentaram bater o nível e não conseguiram. Só foi ele gritar: o sangue de Jesus tem poder, o negócio desatou, eles conseguiram acertar tudinho, graças a Deus. Irmãos, é uma batalha que nós estamos enfrentando. A igreja tem que ir lá, os irmãos têm que ir lá, orar, colocar as mãos naquele terreno, colocar os pés, orar pelas pessoas que estão lá. Não é só chegar lá depois e dizer: pastor, está bonito, irmão, está bonito. Não, vá lá, você é a igreja do Senhor. É a igreja que tem o poder para repreender as obras do mal, irmãos. Amém? Amém ou não, irmãos? É você que tem autoridade de Deus para fazer isso. Se o irmão está com medo porque o outro lá era não sei o que, eu falei: irmão, você é a igreja do Senhor. Se a igreja recuar, o inferno vai avançar. Por isso tem que chegar lá com autoridade, profetizar, declarar. A sua presença vai repreender as forças do mal que operam na vida das pessoas, irmãos. É a presença da igreja naquele lugar. É a igreja dizendo: nós estamos aqui marcando o território e Jesus já nos deu a vitória. Passe lá, meu irmão, passe lá pelo menos para olhar. O Emerson foi lá essa semana, não pôde pastor, não posso trabalhar. O que é que eu faço? Eu digo: pague o refrigerante para os irmãos que estão trabalhando. Ele levou o lanche para os irmãos. Faça isso em nome de Jesus. Se não dá, pastor, não dá para fazer nada mesmo, mas vá lá e ore, irmão. Ore pelas pessoas que estão trabalhando, ore para que Deus possa enviar recursos, para que Deus possa tocar no coração dos vizinhos, das pessoas, para abençoar a obra de Deus em nome de Jesus. Amém ou não, irmãos? Então faça isso em nome de Jesus, porque você vai ver Deus lhe abençoando e abençoando muito mais esse trabalho. Queridos, nós vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite. Hoje é dia de Santa Ceia e a nossa bispa está com o pé machucado, está com o pé inchado e ele está até levantado ali porque fica ruim para ela se colocar de pé. E nós vamos ouvir nessa noite a ministração da palavra de Deus com o nosso pastor Marcel Garcia, O apóstolo falou Marcel, nem ele não sabia que ele era Marcel, não era ele naquele dia, Então eu quero pedir à igreja um aplauso bem forte a Jesus pela vida do nosso pastor, que vai nos trazer uma palavra do coração de Deus para essa igreja, meus irmãos. Shalom, igreja. Shalom. Minha oportunidade grande, Fiquei feliz pela oportunidade. Eu não gosto muito de ministrar a palavra do Senhor. Um pouquinho, Obrigado mesmo a Deus, eu queria ministrar hoje. Aí eu ia ministrar Santa Ceia. Não, pastor, ministro, porque então corre hoje aqui, E aí E foi mesmo, Nós fomos lá na Grande Vitória ainda hoje, nós fomos na Grande Vitória, fizemos muitas coisas hoje. Vimos comentando no carro que fim de semana parece que ninguém tem, A gente fica mesmo na hora, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Quero também dar um testemunho rápido, irmãos,
Deus ele nos surpreende grandemente. Eu quero profetizar uma coisa aqui, meu pastor Carlos. Eu quero dizer que todas as pessoas que, além de ser dizimistas ofertantes, mas também têm contribuído com essa obra, que as bênçãos que têm recaído sobre a minha vida, sobre a minha casa, recaia sobre a sua vida também. Eu coloquei, a gente trouxemos as panelas para vender, vendemos bastante panela em prol construção. Eu anunciei um armário que tinha, a mulher já vai comprar amanhã. Anunciei uma prensa de camisas, ligou 5 caras interessados, já fechei com um para amanhã. Então eu nem estava esperando, incrível, eu pensei que nem iria vender. E olha, não estou mentindo não, vocês podem pegar meu celular e eu nem consegui cochilar hoje. Quando eu comecei a cochilar, deu 10 minutos, tim, tirilim, tim, tim, que é a música do celular, né? Aí, amor, corre lá que... Aí era o homem lá perguntando valores e tal, né? Então, irmãos, Deus nos surpreende. E eu quero dizer para você que tem contribuído com essa obra, que Deus ele te honra de alguma maneira. Sabe? Deus vai te abençoar de alguma maneira. Faça com amor, porque ali tem vidas que precisam ouvir o Evangelho. Isso aqui é só um detalhe, mas vidas precisam ser alcançadas naquele lugar também. O motorista foi deixar areia essa semana passada e ele ainda aceitou até Jesus lá com o pastor Carlos, né? Então foi uma confirmação, né? De Deus, mostrando como é o projeto de Deus para o futuro ali naquela congregação, né? Então eu tenho certeza que nós temos feito as coisas com amor. Nós não visamos lucros, nós não visamos catedrais como o apóstolo tem nos ensinado, nós visamos vida, nós temos se preocupado com vida, mas também com as vidas, mas nós também queremos montar um local, uma localidade para que essas famílias, essas vidas possam ali estar juntos, adorando ao Senhor, né? Então, visitem o nosso blog, quero falar rapidinho aqui sobre o blog. Nós temos postado toda semana estudos ali, eu tenho escrito, porque eu creio que em nome de Jesus, em novembro, dezembro, do ano que vem, eu vou concluir o livro, eu vou querer publicar esse livro. Então, visitem o blog, leiam os estudos que estão sendo postados ali, assistam as ministrações que o Jander, eu quero também elogiar, agradecer assim, o trabalho do Jander, elogiar o trabalho do Jander, que, irmãos, se nós fôssemos editar todas as gravações que fazemos aqui, no estúdio, seria um valor que não teria como nós sustentarmos, né? E o Jander, ele, sabe, tem dedicado, tem tirado um tempo para fazer essas edições, e edições profissionais, meus irmãos. Assistam a ministração do pastor Alberto, que fez no seminário uma ministração fantástica, né? Chamada Onde Está o Teu Irmão? E foi grandes bênçãos aconteceram aqui. Não sei se vocês lembram, mas ele quebrou um tijolo aqui, né? Mostrando como que acontece, nós que somos líderes, muitas vezes somos... E não reclama, né? O tijolo não reclama, né? Então visitem o blog, tem muita coisa boa ali. Observem naquela parte do meio do blog, tem muitas sessões ali de estudo, de rádio, enfim, tudo para edificar a sua vida e trazer maturidade, tá bom? Então conto com a sua cooperação, eu agradeço por tudo que a igreja tem feito em prol da liderança, ajudado no nosso trabalho, tem trazido esse apoio, tá bom? Então, irmãos, eu quero aproveitar e trazer essa palavra. Hoje é a Santa Ceia do Senhor. Você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Na ministração passada, eu tive a oportunidade de estar aqui, eu falei sobre o quê? Quem lembra? Sobre o reino de Deus. E essa parábola, ela continua ainda falando do reino de Deus, porque uma vez que entramos no reino de Deus, nós não saímos mais, né? A não ser que alguém queira assim fazer. Mas se você se manter, você faz parte do reino. E eu quero aproveitar essa parábola, eu gosto muito de estudar as parábolas de Jesus e aconselho você a estudar as parábolas de Jesus. Leia o capítulo 13 de Mateus, do Evangelho segundo São Mateus, que fala de de muitas parábolas que fazem menção do reino de Deus. Mas não leia superficialmente, tente achar, tente cavar e encontrar, assim, coisas que estão ocultas dentro do texto. As palavras de Jesus, elas são muito mais profundas do que nós podemos imaginar. Porque ele veio com a sabedoria divina, irmãos. Ele não era um ser humano qualquer. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Irmão, nós não temos ideia disso, parece uma coisa simples.
mas o Espírito daquele que criou todas as coisas. Olhe para o seu irmão aí, para a sua irmã, que criou essa pessoa que você está olhando, linda e maravilhosa, né, que colocou sabedoria. Esse Deus que se revelou à humanidade, ele colocou o Espírito dele sobre seu filho e trouxe ele à terra. E a Bíblia fala em Salmos 78:2 que abriria a sua boca em parábolas e revelaria mistérios ocultos desde a criação. Então Jesus ele veio abrir o nosso entendimento da profundidade das coisas ocultas na palavra de Deus. Então vamos fazer essa leitura rápida, somente 3 versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44, diz assim, eu vou ler, você presta atenção, vou ler até o 46, são 2 parábolas. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? Próxima parábola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Diga assim, boas pérolas. E tendo achado uma pérola, diga pérola, de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Meus irmãos, você precisa ver a profundidade do que Jesus está dizendo aqui. Dando uma olhada muito rápida, parece algo simples, mas vamos ler de novo. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Diga assim, tesouro oculto no campo. Você está começando a clarear sua mente agora? Vamos no versículo 45, verso 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, diga assim, grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Nós fazendo uma leitura rápida do texto, parece que as 2 parábolas elas são muito parecidas, sim ou não? Sim. Parece que há uma troca de parábolas, de palavras, mas parece que elas vão se encaixando. Fazendo essa construção aí, irmãos, eu aprendi algo muito profundo, irmãos, que eu não tinha ideia. Olha, eu quero que você aprenda isso, que eu vou falar para você, quero que você guarde no coração e tome para a sua vida. Mesmo que um dia você não passe a vida inteira nessa congregação, mas isso vai servir para onde você estiver. Onde você estiver, você vai lembrar dessas palavras. Eu aprendi a guardar isso no meu coração. O apóstolo Paulo fala que a igreja de Cristo, os servos, né, o remanescente, que não é a igreja mais os judeus crentes em Jesus, junto com a igreja que são a família de Deus, eles estão fundamentados sobre quem? Cristo Jesus, tendo sobre ele quem? A revelação dos apóstolos e dos profetas. Lembrando dessa palavra, ele me levou ao texto de Mateus que diz o seguinte, quando Jesus ele se encontra com Pedro, ele diz para Pedro o seguinte, tu és Petra no grego, tu és Petros, e sobre esta Petra, que foi a revelação que ele teve, que era a pedra fundamental de Jesus, edificarei a minha igreja, a minha comunidade. Esse texto, na teologia, ele é muito discutido, mas eu não vou entrar nos detalhes, mas o resumindo desse texto. Pedro, para que ele pudesse crescer e receber as revelações, ele precisaria estar alicerçado sobre uma pedra maior. E essa pedra é inabalável. Fazendo os pilares dessa construção, eu percebi uma coisa. Começaram a cavar, aí pegaram o quê? Seixo, pedra, né? Cimento, areia, água, fizeram uma massa bem forte, cavaram profundo, colocaram bastante ferro e depois em cima do ferro colocaram um pilar. Sabe o que eu aprendi com isso, irmãos? Isso falou muito comigo. Em relação à nossa fé, à nossa caminhada com o Senhor,
ela tem que ser, nós temos que estar alicerçados, a nossa fé, a nossa confiança, exatamente como aqueles pilares. Porque uma vez que eles estão fortalecidos, nada vai abalar aquilo ali. Pode balançar, ele vai estar bem, bem colocado. Quem já foi no shopping da Ponta Negra, vai ver uma super estrutura. E se você vê, isso que falou muito comigo, olha só. Quando você está cavando, você está preparando ali, é um trabalho que você olha ali e você não vê nada. Você olha ali e você fala assim, acho que o pessoal não está, mas não dá nem para ver nada ainda, mas está sendo feito. Então é assim a nossa caminhada de fé, nós temos que criar uma base forte em Cristo, e às vezes ela demora, e às vezes as pessoas não veem, mas está sendo o quê? Forjada, está sendo alicerçada, para que você entenda, para quando vir a tribulação, as lutas, você não ser o quê? Abalado, porque você está sobre a rocha. No decorrer do livro de Mateus, você vai ver que Jesus usa muitas ferramentas de parábola. E uma das parábolas que ele fala é que a casa que é edificada sobre a rocha, ela não o quê? Sopram os ventos, vem os rios, batem com aquela estrutura e o que? Ela não cai. Aí você vai dizer assim, pastor, o que isso tem a ver com a parábola de hoje? Tem tudo a ver. E você vai entender a grande revelação que eu tive dessas passagens maravilhosas. O texto ele vem nos falar muito de uma pessoa que encontra um tesouro e ela fica muito feliz por encontrar aquele tesouro. Vou fazer uma pergunta para vocês. Isso já aconteceu comigo, com certeza já aconteceu com vocês. Você já foi numa loja e viu algo e bateu o olho e você falou, não, eu quero isso, eu tenho que comprar isso, nem que eu tenha que parcelar em 20 vezes, em 15 vezes, em 10 vezes. Não, mas isso eu tenho que comprar. Quem já passou por essa experiência? Será que só eu? O Ícaro e mais, as bispas. Não, sejam sinceros, não tenho vergonha não. Quem já passou por isso? Você fala, nossa, eu preciso muito disso. Eu preciso comprar. E o que é que você faz? Se você tiver um recurso em casa, o que você faz? Dá uma raspada lá, pega o que você tem, o que está sobrando no cartão de crédito, muitas vezes no débito, e aí você faz o quê? Você compra. Isso. Normal, na rede de criança é assim também, só que são vários falando, né? Além do Ícaro, né, Marcelinho, né? Todos participam. Então o que eu quero chamar a sua atenção, agora falando do reino. Por que Jesus está citando isso? No contexto cultural da época, havia-se algumas leis que diziam o seguinte, que se você encontrasse alguma coisa no terreno de uma pessoa, e você chegasse e falasse para aquela pessoa assim, olha, eu encontrei um tesouro no teu campo. A pessoa com certeza, ela venderia o campo para aquela pessoa? Com certeza não. Mas a lei dizia que você deveria comunicar aquela pessoa. Mas o que o texto está falando? Quando você encontra esse tesouro, por exemplo, vou lá na casa da irmã Graça, da evangelista Graça, aí eu achei lá um tesouro, aí eu cavo lá o tesouro e enterro. Eu falo, cara, eu vou vender minha casa, eu vou fazer tudo e vou comprar aquela casa da evangelista Graça. Eu vendo tudo ali e compro. Por quê? Porque eu sei o tesouro maior que está oculto ali. Então é isso, exatamente isso que Jesus está falando para nós. Quando nós descobrimos o reino por acaso, quem foi salvo por Jesus por acaso aqui? Eu fui. Eu sou um que foi salvo por acaso. Eu não fui buscando. Eu tive aquele encontro, e aí talvez eu caísse na outra parábola que depois eu fui buscar, mas eu fui inesperado, eu fui alcançado inesperado. Eu não tinha uma consciência clara, eu nunca ouvi uma pregação, eu simplesmente li a palavra que ele falou no meu coração, mas foi uma coisa muito por acaso. E aí eu fiz depois disso todos os meus esforços, eu dei a minha vida, eu busquei, e hoje eu estou aqui, né? Então, eu busquei muito, e aí eu queria ter aquela experiência, eu queria entender, Deus forjou algo tremendo no meu coração. Então, o que a parábola ela quer nos dizer hoje? Que o reino de Deus é algo muito mais grandioso do que nós podemos imaginar. E ele compara alguém que encontra esse tesouro, e nós temos que fazer o quê?
todos os dias, nos esforçarmos de darmos o quê? O nosso melhor para o reino de Deus. Nós temos que... eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer, mas é algo que é mais ou menos assim. Quando nós perdemos esse zelo, nós perdemos essa motivação interior, nós perdemos a sensibilidade de quem é Deus em relação às nossas vidas, quem Jesus trouxe, as bênçãos que vieram junto com Jesus na nova aliança. Nós não estamos valorizando o reino de Deus a ponto de ele ser considerado essa pérola, vamos primeiro, esse grande tesouro. Estão conseguindo compreender? Então, Jesus está chamando a nossa atenção hoje para nós valorizarmos o reino de Deus. Eu não falo somente de construção, eu estou indo muito mais além disso. Eu vinha no carro, eu vinha comentando com a bispa de um livro que eu gostei muito e indico para muitos lerem se puderem. Ele é rico em sabedoria, chamado Pirkei Avot, é a Ética dos Pais. É uma compilação dos maiores sábios judeus e rabinos de todos os tempos, e muitos foram contemporâneos do próprio Jesus. Um exemplo desses é o Rabi Akiva. Mas enfim, detalhes à parte, esse livro ele é rico de sabedoria. E uma das comparações que o livro fez, fantástico, que eu trouxe para a nossa realidade, foi a comparação que ele faz de 3 pessoas. Dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Quem é o primeiro patriarca? Abraão. Quem mais? Isaac e Jacó. E no livro ele cita 3 características desses pais. Por exemplo, diga uma característica de Abraão. Ele era o pai da fé. Ele intercedeu por Sodoma. Ela não merecia queimar, mas ele não intercedeu. Ele era o tipo de pessoa, no livro diz, aquela pessoa assim carismática, que se compadecia do próximo, que intercedia. O segundo tipo de pessoa, ele faz uma comparação com Isaac. Isaac, você vê que ele não vem intercedendo por ninguém, ele não estuda, mas ele está sempre o quê? Em oração, em busca a Deus. O terceiro tipo de oração, que o Pirkei Avot ele fala, é Jacó, que é aquele que gosta de estudar muito. Ele buscava a Deus, ele tinha um conhecimento, mas ele não orava muito, e talvez ele não fazia tanto trabalho social. O que eu peguei essa palavra? Eu trouxe para a nossa realidade. Se nós queremos ter uma igreja grande que valoriza o reino de Deus, 3 etapas não podem ser negligenciadas no reino de Deus. Primeira, o cuidado com os órfãos e as viúvas. Se você tiver em mente, quando estiver lendo os profetas da Bíblia, que o cuidado com os órfãos e com as viúvas e com os pobres era negligenciado, você vai entender por que Deus levantava os profetas para condenar os reis de Israel e as autoridades. O cuidado com o pobre, o cuidado com as viúvas e com os órfãos era negligenciado. Lembra quando eu falei de Jesus e Nicodemos? Eles superfaturavam o preço dos animais e o pobre não tinha como oferecer sacrifício. E a Torá diz que havia, quando não tinha condições. Quem lembra qual foi o sacrifício que Maria ofereceu por Jesus? Qual foi? Um par de pombinhos, que era o sacrifício mais em conta, mais barato, né, em termos de preço, mas que Deus recebia para aqueles que não tinham condições. E esse cuidado era negligenciado. Então, o que o Pirkei Avot ele quer dizer? Trazendo para a nossa realidade. Quando nós quebramos 3 etapas fundamentais da igreja, nós perdemos um rumo do que é o reino de Deus. Quando nós esquecemos de ajudar as pessoas, que é o amor ao próximo. E nós viemos conversando no carro, né, que se eu citar ali, todo mundo, por mais que não fale na ordem, sabe citar os mandamentos. Diga-me um dos mandamentos. Dos 10. Não o quê? Que mais? Não roubarás. Que mais? Mas aí quando chega aquele cara com um dinheirão, fala, rapaz, eu vou te dar aqui 50 mil. Rapaz, fica calado. Depois, aí é difícil lembrar do mandamento. Aí
Aparece aquele irmão cri-cri chato que às vezes dá vontade de você mandar ele plantar coquinho. Aí Deus fala, ama o teu próximo. Tu sabes. Mas Deus não quer que apenas tu grave. Ele quer que você ponha em prática. Outra coisa que eu quero que você guarde no coração. Vou já voltar para os 3 exemplos. Irmãos, todos nós aqui, quando nós sairmos daqui, nós vamos encontrar problemas. O que vai diferenciar a nossa sabedoria, o que nós dizemos que conhecemos, o fruto do Espírito, aquilo que nós acreditamos ter e acreditamos que está sobre nossas vidas, é como nós nos comportamos aí fora. A sabedoria, irmãos, o que é sabedoria? Eu quero que você grave isso. A sabedoria é a capacidade de você colocar em prática o conhecimento que você tem. Por exemplo, se você sabe que um irmão, ele gosta de falar mal dos outros, por exemplo, você tem que ter sabedoria de chegar com ele e alertar ele sobre o problema de falar mal, principalmente quando fala mal da igreja e quando fala mal da liderança. A Bíblia condena nós falarmos mal uns dos outros. É a maledicência. Porque quando nós falamos mal do nosso próximo, nós estamos o quê? Semeando coisas ruins e más na vida daquelas pessoas. Então, voltando para o tema, que eu estava falando das 3 pessoas, os 3 pontos que não podem ser negligenciados pela igreja é o quê? Ajuda ao próximo, a oração e o quê? E o estudo da palavra. Você com certeza conhece pessoas que amam apenas estudar a palavra, mas tem negligenciado o quê? A oração e ajuda ao próximo. Tem pessoas que amam passar muito tempo orando, mas o quê? Esquecem um pouco do estudo da palavra e o quê? Não ajuda o próximo. Tem aqueles que amam fazer trabalho filantrópico, mas não oram e nem estudam a palavra. Então isso, na concepção bíblica, ela vai trazer o quê? Esfriamento. Eu não vou ser o quê? Um crente completo. Todo mundo conhece, por exemplo, a linha espírita. Os espíritas, eles não gostam dos cristãos. Isso é um fato. Eles toleram, mas não gostam. Por quê? Eu vou explicar para você. Porque eles veem os cristãos fazendo poucas obras. Você concorda comigo? Concordo com eles. É difícil você ver um cristão fazendo boas obras. Parece que nós temos a concepção que já somos salvos, e aí parece que nós não precisamos fazer absolutamente nada. Não acontece isso? Irmãos, é difícil ver irmãos fazendo a obra. Hoje, por exemplo, eu vi as testemunhas de Jeová para cima e para baixo evangelizando. Mas nós que temos a salvação, não conseguimos ter essa consciência da importância de nós evangelizarmos e fazermos a obra de Deus. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa parábola, ela vem retratar exatamente esse valor que nós damos para esse tesouro que é o reino de Deus. Todos nós que estamos aqui, nós fomos resgatados. Se nós formos olhar para a nossa vida, como nós éramos antes de Cristo, nós vamos chegar à conclusão que realmente nós passamos por uma transformação tremenda. Eu, inclusive, falava na internet com uma pessoa, entrou em contato comigo, poxa, tu é o Ives, você estudava comigo no Castelo Branco, eu sou. E agora ainda é pastor? Meu Deus, quem te viu e quem te vê, como é que tu era? Tu não sabia nem falar. E eu fico vendo o quanto Deus trabalhou na minha vida, né? E quantas coisas maravilhosas Deus fez. Então, Deus, Ele quer, irmãos, que nós tenhamos mais zelo, nós venhamos testemunhar mais, nós venhamos ao quê? A demonstrar realmente o que é esse tesouro que nós temos crido. Uma coisa que eu queria falar para você também. Muitas vezes nós falhamos, irmãos, no nosso temperamento. Às vezes até pastores, né? Nós conhecemos bem, não estou mandando direta para ninguém, mas a gente sabe que tem, né? Que, irmãos, são uma bênção, ganham vidas, mas tem um grande problema, o temperamento. E eu tenho tentado controlar o temperamento, porque o homem, no geral, ele é explosivo. E nós que dizemos e afirmamos que temos o Espírito Santo, nós temos a responsabilidade de testemunhar essa longanimidade, esse domínio próprio, no qual a Bíblia fala que quem tem o Espírito, ele tem. Aí você pega, você ora a Deus e fala bem assim, Senhor, dai-me sabedoria. Senhor, dai-me sabedoria. Aí você fala assim,
Senhor, me dá sabedoria para me lidar com a minha esposa, para me lidar com os meus filhos. Senhor, me dá sabedoria para me lidar com o meu chefe chato. Senhor, me dá sabedoria para me pregar a tua palavra. Aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar para ti, ou ele vai até permitir que a tua esposa enche o saco. Não é um exemplo, tá? Aqui só tem mulheres maravilhosas, né? Encha o saco. Aí você, mulher, pelo amor de Deus, aí começa a estourar. Aí você esqueceu da oração que você fez. Senhor, dai-me sabedoria para lidar com a minha esposa. Por que você não respira fundo? Ah, Deus está me testando. Meu amor, o que está acontecendo? Por que você está assim? Né? Você chega, já mudou. Sabedoria. Outra coisa, você ora a Deus e fala, Senhor, me ajuda a lidar com esse chefe chato. Aí ele vai passar o dia inteiro enchendo o teu saco, pedindo relatório, e tu é preguiçoso e tu é isso. Senhor, dá-me sabedoria. Ah, Deus está me tornando sábio. Poxa, e aí, chefe, o que aconteceu? Como foi seu dia? Você tem que ter sabedoria de palavras, irmãos. Então, Deus ele vai sempre colocar coisas. Por que Deus permite essas coisas? Porque enquanto nós ainda não estamos moldados, transformados, nós não estamos aperfeiçoados, Ele vai permitir que coisas adversas ao nosso temperamento, à nossa ética, à nossa moral, muitas vezes venham de encontro àquilo que ainda não fomos ainda moldados. Então, eu percebi, irmão, Deus trabalha assim, é incrível como Deus trabalha assim. Eu não tinha muita paciência com meu pai porque ele queria fazer coisas assim, eu achava absurdas, né? E Deus me ensinou a ter paciência. A última do meu pai, ele queria que eu fizesse jogo, levasse na loteria e parasse o carro bem no canto da venda e ligasse o pisca. Aí eu fiquei pensando assim, que eu não ia, eu ia falar assim, não pai, não dá, porque olha, eu posso pegar uma multa, né? Aí veio aquela vontade de reclamar. Aí eu falei assim, quer saber? Deus está me provando. Vou pegar essa multa, mas vou fazer o jogo com ele. Aí eu fui, a Bíblia não fala? Se alguém te pedir para te andar com ele 1 milha, o que a Bíblia, Jesus ensinou? Ande com ele 2. Irmãos, isso é sabedoria. Se você sair essa noite daqui e não ter esse conceito de sabedoria também, que é importante, nós precisamos rever aquilo que nós temos aprendido. Irmãos, quantas pessoas aí fora, elas precisam ser até humilhadas, irmãos. Porque fazem por onde, mas nós não podemos agir assim. Nós temos que ter sabedoria de palavra e de atitude. A vizinha chata lá, né, pastor? Lá do lado lá. Vamos medir lá, né? Aí falando, irmãos, como é que nós vamos fazer aqui? Esse muro vai virar. A mulher grita de lá. Ninguém vai mexer nesse muro, porque esse muro é não sei o quê. E tarará e tal. Aí se eu fosse um cara ignorante e esquecesse que eu faço parte do reino, eu tinha mandado aquela mulher para bem longe, né? Aí eu falei, não, eu faço parte do reino. Eu falei, não, senhora, fique calma. Ninguém não vai tocar nesse muro, não vai ter nenhum problema. Apenas estamos fazendo uma medição. Se houver algum problema no futuro, nós vamos comunicar a ninguém. Ah, tá. Se for assim, tudo bem. Eu já amansou. Às vezes, irmão, nós não podemos responder no mesmo tom da pessoa. Então, irmãos, é no dia a dia, é sabedoria, é o Espírito, irmãos. E às vezes, como nós temos visto irmãos falhando na sabedoria, porque não tem essa sensibilidade de entender que existem princípios que regem a nossa conduta como servos. Então, você que foi alcançado pelo Senhor, não esqueça que você achou um campo e lá tinha um grande tesouro. E aí, o que você tem vendido do seu eu? Faça uma analogia que os seus bens é aquilo que você valoriza na sua vida. Às vezes, a nossa própria ignorância, a nossa preguiça, a nossa timidez, a nossa insensibilidade de abraçar esse tesouro. O que você está disposto a pegar para que você possa valorizar mais esse tesouro que você recebeu? E aí você tem que tirar lá do fundo aquilo que você tem de melhor, que é o seu amor, é a sua vontade. E é mesmo que você não tenha, você esteja com dificuldade, Senhor, me dá forças. Mas eu quero te dar o melhor, eu quero demonstrar, Senhor, eu quero ter atitudes que mostrem que o teu reino é valioso e nós temos esse tesouro em nossas vidas, que é o reino de Deus. Irmãos,
nós vamos cear daqui a pouquinho. Vamos cear com essa consciência. Deus deu o melhor, irmãos, que Ele tinha. O melhor. Jesus, Ele foi 100% homem, Ele padeceu todas as nossas fraquezas que vocês possam imaginar. Ele esteve sujeito a todos os intempéries dessa vida, todas enfim, tudo que nós passamos, Ele passou. E Ele sabia que Ele era o portador desse reino. E uma das coisas que vem junto com esse reino foi a condição de Deus colocar o Espírito em você, para que você aprenda a lidar com as outras pessoas. Jesus falou que se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, né, nós não fazemos nada demais. Mas quando você aprende a orar... A minha esposa, ela ficou olhando uma atitude que eu fiz. O rapaz foi limpar, eu falei, não precisa limpar não. Aí ele, não, um dinheirinho. Aí eu peguei, dei R$5 para ele. Irmão, você precisava ver a alegria desse menino. Que Deus te abençoe. Obrigado. Irmãos, sabe por que eu percebi? Eu sei que tem pessoas que não concordam em dar, eu dou. Isso é uma coisa minha, eu dou. Sabe por quê? Porque eu não mereço o perdão de Deus, Ele me dá. Tem pessoas que trabalham a semana inteira e vão se drogar no final. E o dono da empresa não deixa de dar o salário dele porque ele vai fumar a droga dele e encher a cara de cachaça. Eu dou. E eu vi uma alegria no rosto daquele jovem. Eu vi que ele parecia que ele não tinha nem comido. Ele parecia que ele já tinha ido em vários carros e nem 10 centavos ele recebeu. Eu peguei R$5 para ele. E ele até parou de limpar os carros. Ele saiu, ele foi, eu não sei se ele foi usar droga, se ele foi... comprar o alimento, mas irmãos, temos que dar, nós temos que ter esse princípio na nossa vida, né? A minha esposa me dosa um pouco, porque senão não tinha mais nada em casa, ainda bem que ela é um pouco diferente de mim, né? A famosa, se eu fosse que nem tu, a gente já estava dormindo no chão, porque assim, irmãos, eu não tenho, graças a Deus que eu não sou pego as coisas materiais, assim, de falar, não, será que eu dou? Um exemplo tá aí, as panelas, né? A mamãe, acho que aprendi isso com a mamãe, né? Se ela fosse um monte de panelas lindas, que ela até de vidro tinha, e ela doou, né, para nós fazermos o brechó aí e vender, para agregar recursos para a construção. Para finalizar, versículo 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Aí esse já é diferente. Esse aqui é o crente, ou é a pessoa que busca o reino de Deus, ela está buscando. A outra da outra parábola, quero que você entenda, era aquela pessoa que ela encontrou o reino de Deus por acaso. Quem já andou na rua aqui já achou algum valor, um grande valor? Eu achei o maior valor que eu achei foi R$200. Quem já achou mais? Pessoa achou quanto, pessoa? R$400. Pastor? Vai devagar. Emerson, achou quanto já, Emerson? O maior valor em dinheiro? R$100. Sonara, tu achou quanto, Sonara? R$2, glória a Deus. É um valor, né? Ramon? É difícil, né? Pastor Clinô, você já achou quanto, pastor Clinô? Nada. Olha só que associação interessante. A parábola diz que nós encontramos coisas por acaso. E até, por exemplo, assim, se eu achar para naquele cano ali, não tem porta. Eu estou vendo que tem R$500, é capaz de largar a marretada ali e me tirar, né? Aquilo ali. Essa outra parábola, essa pérola de grande valor, já é a pessoa que busca, é o investidor. Vocês já viram como trabalham os investidores? Ele investe, porque ele sabe que lá na frente vai dar lucro. Aí o que ele faz? Ele continua investindo. E às vezes ele faz lances assim, de tudo ou nada, que se ele perder, ele perde tudo que ele tem. Mas ele investe, porque ele sabe que aquilo ali tem um valor. Então, irmão, nós estamos diante de duas grandes situações. Daquilo que nós já pagamos, porque nós somos frutos de nós termos nos negado ao pecado que nós vivíamos outrora. Estamos aqui, mas hoje, nós que estamos aqui, temos agora o dever de o quê?
investir mais nessa pérola, para a gente investir mais nesse reino, nessa pérola de grande valor. E aí, para concluir, nós investirmos tudo que nós temos em nossas vidas, que achamos que temos, que nós realmente não existe nada de bom, se nós formos olhar em nós mesmos, nós contamos com a misericórdia do Senhor. Mas nos direcionarmos a ponto de que o reino de Deus, a gente possa ter essa consciência de que ele vale muito para todos nós, ele tem um valor imensurável. E só aqueles que são verdadeiramente salvos. Quero que você guarde isso.